Olá, aluninhos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma correção de exercícios. Lembram aqueles exercícios das páginas 19 a 21? Então vamos lá, pegando os livros de vocês, naquele processo, lápis, caneta, borracha e folha em branco. E vamos para a correção. Então nós temos aqui uma fábula, a coruja e a águia. Então vamos acompanhar? Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo, e andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De hora em diante não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Então vamos lá? Então agora nós vamos relacionar as colunas conforme o significado das palavras no texto, aquelas que estão destacadas, acertando o glossário. Então aqui é como se nós estivéssemos trabalhando com o verbete de um dicionário. Nós temos a palavra e vamos buscar a sua acepção, o seu significado. Então vamos lá? Distinguir. O que é distinguir? Perceber a diferença entre uma coisa e outra. Borrachos. Aves novas, sem a plumagem completa, que ainda não são capazes de voar. Regressar, voltar, retornar. E retrato é a mesma coisa que descrição. Ok, até aí? Então vamos lá? Que características desse texto o classificam como fábula? Então aqui nós vamos voltar ao estudo do gênero fábula. Então a fábula tem características. Quais são elas? Personagens são animais com comportamentos humanos. Então aqui nós temos a águia e a coruja, que elas estão agindo como humanos para trazer o quê? Uma reflexão sobre esse comportamento. É um texto curto, lembram que nós vimos que é um texto curto, de linguagem clara. Presença de moral da história. Então lá no finalzinho nós vimos que ama o feio, bonito lhe parece. Então são as características do gênero fábula, ou seja, uma narrativa onde os personagens são animais com comportamentos humanos. Uma narrativa curta e a lição de moral. Sobre o foco narrativo, isto é, sobre o narrador da história, responda ao que se pede. Quem está contando essa história? É a coruja? É a águia ou um narrador em terceira pessoa? Então é um narrador em terceira pessoa, ou seja, um narrador observador, que é uma outra característica das fábulas, ser uma narrativa em terceira pessoa. Então lembrando, em terceira pessoa ou observador, ele nunca será o personagem, como se ele estivesse assistindo a história e contando a história de alguém. Copie um parágrafo que comprove a sua resposta anterior. Então, são trechos que não têm a fala do personagem, ok? Então aqui nós temos coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes.
Então aqui é a fala do narrador, certo? Então jamais poderia ser a fala do personagem. 4. Numere os parágrafos do texto. Quantos parágrafos você encontrou? Então aqui nesse texto nós vamos ter, 13 parágrafos. Então nós temos 13 parágrafos. Lembrando que se houver a fala de um personagem, também é considerado parágrafo. A maior parte desses parágrafos constitui trechos narrativos, isto é o narrador contando a história, ou faz parte do diálogo entre os personagens. Então nós vamos ter o diálogo. Então coruja e águia conversando entre si. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com verbos de elocução ou verbos do dizer. O que é um verbo de elocução? É aquele que vai apresentar, que vai anunciar a fala de um personagem, certo? Então, no segundo parágrafo, qual o verbo de elocução que aparece? Disse. Então, disse a coruja, ou a coruja disse. Então, esse disse é o verbo do dizer, verbo de elocução. No terceiro parágrafo, respondeu, respondeu a águia, ou a águia respondeu. Então, respondeu, anuncia a fala da águia. Concluiu, disse novamente e disse esta novamente. Então nós temos o verbo disse, respondeu, concluiu, disse e disse. Todos eles aparecem nesses parágrafos e são os verbos de elocução, porque estão anunciando ou apresentando a fala de um personagem. 6. O texto começa com uma situação problema entre a águia e a coruja. Sobre essa situação problema, marque V para verdadeiro e F para falso. A coruja vivia comendo os filhotes da águia. Tá certo? Sim, verdadeiro. A águia vivia comendo os filhotes da coruja. Tá certo? Sim, então uma comendo o filhote da outra, até que elas fizeram um acordo. Só a águia comia os filhotes da coruja. Então, de acordo com as primeiras, é falso. Só a coruja comia os filhotes, também é falso. Agora, letra B. Copie a frase em que comprova a sua resposta acima. Então, onde que está a comprovação disso? O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Então, aqui que justifica que a águia comia os filhotes da coruja e a coruja comia os filhotes da águia. Certo? Então, vamos lá. Coruja e águia fizeram um combinado. Sobre esse acordo entre as duas, responda o que se pede. Então, as duas, depois de uma situação crítica, fizeram um combinado. Cite qual foi esse combinado. O combinado entre as duas aves foi parar de comer os filhotes uma da outra, como nós vimos anteriormente, certo? Diante do acordo, a águia apontou um problema à coruja. Qual foi esse problema que a águia mostrou para a coruja? A águia estava preocupada em saber como ela poderia identificar os filhos da coruja. Então, uma vez que ela estava voando e via filhotes, como ela poderia saber quais eram os filhotes da coruja? Copie o trecho que comprova como a coruja resolveu o problema. Então a coruja deu uma resposta. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote, e continuando, né? Então aqui que ela fala sobre seus filhotes, apresentando como belos filhotes. A águia se mostrou favorável ao acordo. Que expressão ela usou quando fechou o acordo entre elas? Perfeitamente, muito bem, está feito. Então, qual foi utilizado? Está feito. Na letra E, este acordo entre as duas, entre águia e coruja, foi cumprido? Por quê? Não, porque a águia não identificou os filhotes da coruja pela descrição feita e os comeu. Então, a águia, aliás, a coruja, disse à águia que seus filhotes eram lindos
E a águia, ao sobrevoar, não viu nenhum filhote lindo e foi lá e comeu os filhotinhos. Então o acordo não foi cumprido. Que expressão leva o leitor a entender que a narrativa foi interrompida pela passagem do tempo? Então no texto nós vamos perceber que houve um momento, teve uma pausa e a história continua. E tem apenas um termo, apenas uma expressão que vai mostrar para nós. Qual é esta expressão? Dias depois. Então houve uma parte onde as duas acordaram determinada coisa. Passaram-se dias e aí acontece o desastre. A coruja descreveu os filhotes com os olhos ou com o coração? Explique a sua resposta. A coruja descreveu com o coração, pois sendo a mãe, ela só via a beleza nos seus filhotes, certo? Relacione a moral da história com a narrativa. Quando amamos alguém, sempre percebemos coisas bonitas. Então, quando eu amo alguém, por mais que a pessoa tenha defeitos, por mais que a pessoa seja feia, eu nunca vou perceber isso, porque eu amo demais, que é o que acontece com a mãe e os filhos. O filho pode ser horrível, mas a mãe sempre vai dizer que ele é lindo, certo? Então, essa é a moral da história. Quando nós amamos alguém, nós sempre vamos perceber o lindo que há nele. Em um texto, para evitar a repetição excessiva, algumas palavras são substituídas por outras palavras ou expressões que mantêm o mesmo significado. Então, isso nós já vimos também em aulas anteriores. É o que nós vamos chamar de coesão. O que é essa coesão? Para não repetir a palavra ao mesmo tempo, eu vou substituir por outras. E quando nós estamos fazendo também a leitura, na interpretação do texto, nós temos que ficar atentos a quais expressões estão se referindo a outras que foram citadas anteriormente. Então vamos lá. Mas eram os filhotes da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse ela admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Então, quando nós falamos a triste mãe, a quem nós estamos referindo? Nós estamos falando, ao regressar à toca, a coruja chorou. Então, quando nós falamos a triste mãe, nós estamos retomando a palavra coruja. Quem seria a rainha das aves? Seria a águia. Então, ela foi ajustar contas com a águia. Que? Disse esta. Esta quem é? Disse a águia. Então é isso que nós chamamos de coesão. Quando nós usamos outras expressões para substituir o que já foi dito anteriormente, sem mexer no significado do texto. Tranquilo? Então vamos lá. Letra B. Como você substituiu a expressão o desastre nesse trecho? Então nós podemos substituir por a perda, a morte ou o desaparecimento dos filhos. E se vocês colocaram outras respostas, depois nós podemos conversar. Agora a letra C. As palavras monstrengos e monstrenguinhos derivam de que palavra? Considerando que essas palavras são substantivos, como são caracterizados? Então aqui nós temos, derivam da palavra monstro. E trata-se de um substantivo derivado. Então, lembram da classificação dos substantivos. Substantivo primitivo é aquele que permite formar outras palavras. E o derivado é aquele que surgiu de um substantivo primitivo. Então, nós tínhamos monstro, que é o primitivo, e do monstro nós construímos duas palavras novas: monstrengos e monstrenguinhos. E agora nós temos mais exercícios das páginas 23 a 25, o que já conquistei, que é uma revisão de tudo que nós já vimos. Então agora, fazendo os exercícios com muita atenção, e eu volto para a correção em outro momento. Fechado? Um grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula.